Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje aí, atendendo alguns pedidos que deixaram nos comentários aí eu vou resolver para vocês todas as questões da última prova do Banrisul. Essa última prova do Banrisul era da banca Sesgran Rio, que é a mesma banca da prova do Banco do Brasil. Então, se você está estudando para o Banco do Brasil, vale muito a pena conferir esse conteúdo, porque são questões novas de 2023 e provavelmente vão ter conexão aí com o edital seu do Banco do Brasil, tá ok? Vamos dar uma olhada nelas aí? Primeira questão fala o seguinte, ó. Considere um computador que utiliza o sistema operacional Windows 10 e no qual o botão esquerdo do mouse está configurado como o botão principal. Um usuário desse sistema operacional deseja criar um atalho na área de trabalho para a página inicial do sistema de web e-mail da empresa. Para abrir o assistente que auxilia na criação de atalhos para programas locais ou de rede, arquivos, pastas, computadores ou endereços na internet, esse usuário precisa. Então a questão quer saber o que, ó? Aqui ele falou só para te, ele fala do botão esquerdo do mouse configurado como botão principal, só para te embananar, tá? Porque por padrão ele já está configurado dessa maneira, tá? O esquerdo é o principal, o direito é o auxiliar, onde ele abre as opções ali para gente, tá ok? E ele quer saber o que? Ele quer criar um atalho na área de trabalho para uma página inicial do sistema de web e-mail da empresa, tá ok? Então ele quer criar um atalho comum ali na minha área de trabalho. Como que ele faz isso? Ele vai lá na alternativa A, clicar com o botão esquerdo do mouse na área de trabalho? Não. Quando ele clica com o botão esquerdo em qualquer local da área de trabalho, essa ação é somente de seleção, como ele está com o botão principal, tá ok? Ele não vai fazer nenhuma execução, não vai abrir opções. Quem abre as opções aí é o botão direito, tá? Ele vai abrir a minha caixinha de diálogo com algumas opções lá. Tanto que eu tenho a opção de novo, de criar pasta, de propriedades, de exibir itens, tá? De classificar itens, tá ok? Vamos ver a alternativa B? Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, opa, aí beleza, ele abre a caixinha lá, selecionar a opção novo e em seguida selecionar a opção atalho. Perfeito, pode ser, tá? Aí dentro do atalho ele vai editar para atalho do que ele quer. Mas vamos ver as outras? C, fazer um duplo clique com o botão esquerdo. Duplo clique com o botão esquerdo é a ação de execução, de abrir algum arquivo, de executar algum programa. É a mesma coisa da função do Enter. Quando a gente seleciona, aperta Enter, ele abre e executa. 2 cliques, né, com o botão esquerdo aí, é execução. D. Fazer um duplo clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecionar a opção atalho e em seguida selecionar a opção endereço de internet? Não, tá? Se você clicar uma vez, ele vai abrir a minha caixa de diálogo. Você abriu outra vez, ele vai abrir de novo a caixinha de diálogo de opções, tá? Ele só vai abrir ela 2 vezes. E a única opção lá para criar atalho é no novo, tá? Não tem a opção atalho já diretamente. E E, fazer um duplo clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar a opção assistentes, não, a gente não tem essa opção. Então a única opção correta é a única alternativa, a alternativa B. Para criar um atalho, então, a gente clica com o botão direito do mouse na área de trabalho, seleciona a opção novo e em seguida seleciona atalho. Questão aí simples, tá? Se a gente for ver. Se a gente soubesse já o que o mouse faz, a gente já eliminaria aí, ó, a alternativa A, a alternativa C, a D e a E. Tá? Sobraria só a alternativa B mesmo. Então a alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão fala o seguinte, ó. A operação das redes sem fio utiliza um sinal de radiofrequência que pode interferir na comunicação de outros dispositivos. Por essa razão, em certos ambientes pode ser necessário ativar o modo avião para desligar as interfaces de rede sem fio de um computador. Considerando-se um computador que utiliza o sistema operacional Windows 10 e no qual o botão esquerdo do mouse seja configurado como botão principal, de novo, né, para embananar a gente aí. Para ativar o modo avião desse computador, o usuário do sistema deve clicar com o botão. Então ele vai aonde, ó? Essa opção, ela fica lá na minha opção ou de rede ou na minha opção de notificações, tá ok? Mas como ele só vai com o mouse, então ele vai ter que clicar ali naquela opção. Vamos ver como que ele clica. Botão direito do mouse no ícone da rede sem fio da barra de tarefas e em seguida clicar com o botão esquerdo do mouse na opção abrir configurações de rede e internet e depois selecionar a opção modo avião? Não, tá? Não vai ser essa alternativa aí que ele faz. B. Botão esquerdo do mouse no ícone da rede sem fio da barra de tarefas e em seguida clicar com o botão direito do mouse na opção abrir configurações de rede? Não, tá? Se ele vai lá na opção, para ele abrir a opção, não é com o botão direito. Para ele abrir alguma coisa, para ele executar, lembra que eu falei na questão anterior, é botão esquerdo, tá? Então esquece. C. Direito do mouse no ícone da rede sem fio da barra de tarefas e depois clicar com o botão... Não, não vai, ó. O botão direito não faz nada de novo. O botão direito ele pode abrir as opções, mas ele quer selecionar, ó. Ele quer fazer o que aqui? Ele pede, ó. Ele quer daí selecionar com o botão direito fazer uma execução. Botão direito não executa, botão direito abre opções, tá?
D. Botão esquerdo do mouse no ícone da rede sem fio da barra de tarefas. Beleza, tá? Daí ele abre lá todas as opções com minha rede e tem um carinha lá dentro que chama botão que é modo avião, tá? Lá ele exibe todas as minhas redes, modo avião. Então a alternativa correta aí é a alternativa D. Mas vamos ver aí, ó. E. Botão esquerdo do mouse no ícone da rede sem fio da barra de tarefas e depois clicar com o botão direito do mouse no botão modo avião, tá? Ele muda aqui, ó, do esquerdo para o direito, tá? Lembra, direito, opções, tá? Ele vai abrir uma janela de opções e o esquerdo é execução, é abrir alguma coisa, tá bom? Então, para ele executar, para ele ativar esse modo avião, tá? Execução, botão esquerdo. Alternativa correta, então, alternativa D, né? Que essas duas aqui ele pegou para tentar quebrar as pernas da gente, ele fala da direita e esquerda, né? Então você tem que saber também direita e esquerda quando você está fazendo informática, tá vendo? Senão, pode ser que você rode aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte, ó. Uma planilha está sendo editada no Excel do Microsoft Office 365 por vários coautores simultaneamente. Um dos coautores deseja fazer uma classificação e uma filtragem nos dados da planilha sem afetar o trabalho dos demais coautores e sem ter que fazer uma cópia da planilha. Então ele quer fazer uma alteração de exibição, tá? Ele quer fazer uma classificação... Opa, já falei aí a resposta, não. Calma aí. Segura, professor. Deseja fazer uma classificação e uma filtragem nos dados dessa planilha. Só que ele não quer fazer isso nos demais, para afetar o trabalho dos demais, tá? Então como que ele pode fazer? Ele vai na opção dados e pressiona com o botão novo para criar um espelhamento dos dados da planilha? Não, tá? Dentro lá da opção dados a gente não tem essa opção novo aí. Revisão e pressionar novo, não temos essa opção novo também dentro da minha guia revisão. Se você não viu o Office 365, tá? Você vai, eu tenho uma aula aqui no canal que eu explico para vocês como que é a aparência dele. Ele é diferente, tá? O 365 é que ele está falando do online, não está falando do 2019, tá? Então ele é diferente, apesar de ele ter todas as funções, mas a organização dele é diferente, tá ok? C. Exibir e pressionar o botão novo para criar um novo modo de exibição de planilha. Beleza, tá? Dentro do exibir eu tenho essa opção novo aí para criar um novo modo de exibição. E ele fala depois, quando eu termino esse modo de exibição, ele fala o seguinte: você quer salvar esse modo ou você quer manter como estava anteriormente? Aí o cara vai fazer o quê? Para não afetar o trabalho dos outros, ele vai, não, eu quero manter como estava alteramente, tá? Eu quero manter como estava anteriormente, não alteramente, né? O professor tá viajando aí nas palavras, hein? Tá bom? Então a alternativa correta aí seria a alternativa C. A D e a E é inserir. Inserir, ele vai colocar novos elementos aí dentro da minha planilha. Não é isso que ele quer, tá bom? Então a alternativa correta aí, a alternativa C. Ele só vai alterar o modo de exibição para ele, tá? Se ele salvar, aí sim ele altera para os demais. Se ele não salvar, como tem aquela opção ali, né, que eu falei para vocês, ele tem a opção de salvar o que ele fez de exibição ou não salvar, tá? Se ele não salvar, não fica alterado para os demais coautores aí. Beleza? Alternativa correta, então, alternativa C. Vale muito a pena dar uma olhadinha lá nessa aula do Office 365, porque essa aula aí ela vai te dar um parâmetro para a gente trabalhar com Excel, para a gente trabalhar com Word, né? Para a gente trabalhar também com PowerPoint lá dentro, tá? São aplicativos aí totalmente online. Então, eles são aí justamente para a gente ter vários coautores e trabalhos simultâneos, beleza? Próxima questão aí. Muito legal essa questão aqui, ó. Essa questão, ela fala sobre autenticação. Vamos lá ver o que ela fala. Os serviços de segurança de uma empresa são implementados por mecanismos de segurança e visam satisfazer os requisitos da política de segurança dessa empresa. Para aprimorar o serviço de segurança que controla o acesso aos sistemas de informação, o controle de autenticação em uma etapa de verificação está sendo substituído pelo controle de autenticação em mais de uma etapa de verificação. Ou seja, duas ou mais etapas, né? Agora o cara não faz mais só para ele fazer uma autenticação, ele não coloca só a senha dele, né, o usuário e senha. Agora vai, por exemplo, colocar o usuário e senha e vai gerar um token no celular dele, um número aleatório para ele colocar lá como contrassenha. Ou ele vai colocar lá a senha dele e vai vir no sistema lá da empresa, ó, você está tentando esse sistema? É você mesmo? E ele vai lá fazer o sim, tá? Ou não. Daí ele nega, tá bom? Então, autenticação de mais de uma via, autenticação de mais de um fator. Esse controle em mais de uma etapa de verificação é conhecido como autenticação. Geralmente a gente utiliza, quem tem esse serviço ativado em WhatsApp, em Instagram, em Facebook, é a autenticação em dois fatores, tá? Google também tem, né, no Gmail, no Office 365 aí tem, no nosso Hotmail tem, no e-mail do MSN, do Outlook tem, tá? Você consegue ativar essas opções. A gente conhece por de dois fatores. Se ela é de dois fatores, ela é de mais de um, ela é multifator, tá? Então aqui ele não coloca a alternativa dois fatores, né? Por quê? O cara aqui na questão ele não fala que ele vai colocar duas etapas,
tá? Como são as nossas autenticações comuns aqui nos nossos aplicativos. Ele vai colocar mais de uma etapa. Então, se é mais de um fator de autenticação, é mais de um fator. Ele é multifator, vários fatores. Então, a alternativa correta aí, alternativa E, tá bom? Esse daqui, ó, complexa, resistente, qualificada, estendida, não são tipos de verificação, tá? O único que vai satisfazer aí é o multifator. Vamos para a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte, ó. A identificação de um arquivo no sistema operacional Windows 10 é formada por duas partes separadas por um ponto. A primeira parte é o nome do arquivo e a segunda é a sua extensão, que possui 3 ou 4 caracteres e define o tipo ou formato do arquivo. Por exemplo, em relatório.xlsx, o nome do arquivo é relatório e a extensão é xlsx, ou seja, eu já sei que é uma extensão aí do Excel da versão de 2010 para frente, tá? Para visualizar as extensões dos arquivos de uma pasta no explorador de arquivos do Windows 10, deve-se abrir a pasta, selecionar o menu. Então a gente abre uma pasta lá, ele vai dar para mim lá o menu lá em cima, a gente tem qual opção que eu coloco a exibição de extensões, que por padrão ela é oculta, tá? No meu sistema operacional Windows 10. Eu vou lá em exibir e marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos. Pô, já matou. É essa, tá? Alternativa correta, alternativa A. Mas vamos ver as outras questões, ó. As outras alternativas, desculpa. A B. Exibir e marcar a caixa de seleção itens ocultos. Não, tá? Extensão, ela não é um item oculto. Itens ocultos geralmente são itens de sistema ou itens que eu marquei lá como oculto, tá bom? Início e marcar a caixa de seleção não tem essa opção, tá? No início, marcar a caixa de seleção itens ocultos também não tem essa opção lá dentro de início. Compartilhar, não, compartilhar é para eu fazer com que esse arquivo seja compartilhado com outros usuários do meu computador ou com que ele seja compartilhado por e-mail, tá? Através do meu programa de e-mail aí e assim vai, tá bom? Então a única alternativa que vai satisfazer é a alternativa, não coloquei as alternativas aqui, né? Mas é a primeira, então, a alternativa A. Exibir e marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos, beleza? As únicas duas aí que vão existir são essas duas, né? Exibir a marca e exibir aqui, ó, itens ocultos, tá? Mas ele quer saber de extensão, então são extensões. Essa próxima questão aqui eu achei muito interessante, tá? É uma questão aí que ela fala sobre análise de dados, tá? A análise de dados não é muito comum dela aparecer em questões, mas se ela estiver lá no edital, dá uma olhadinha porque é interessante a gente saber desse assunto. Mesma coisa que caiu lá naquela questão do Banco do Brasil, que eu corrigi naquela minha aula completa de todas as questões que caíram da Sesgran Rio do Banco do Brasil, da última prova, né? Que ela tinha o quê? Lá tinha um modelo TCP/IP que ele falava para vocês das camadas, né, de rede aí. Aqui é muito parecido, só que ele fala de análise de dados. Então, antes de eu responder essa questão, vamos saber quais são os tipos de análise de dados que a gente pode fazer através aí das informações, tá bom? Então, ó, são esses 4 tipos de análise. Análise descritiva, a preditiva, a prescritiva e análise diagnóstica, tá? A descritiva é geralmente assim, ó, o que aconteceu. O que ela é então? Ó? Ela é um dos tipos de análise de dados baseada em fatos. Na prática, esse tipo de avaliação de dados é feita a partir de resultados obtidos. Então, eu faço análise a partir de dados que eu já tenho, né? Vai me gerar relatórios, segmentação e controle de clientes, análise de negócio, aplicação de métricas e avaliação de resultados, tá? Então, a descrição de alguma coisa, né? Então, aconteceu alguma coisa lá, ela é baseada em fatos. Então, já está acontecendo, né? Já aconteceu, eu vou fazer o que aconteceu, tá? Bem legal a gente saber dessas perguntinhas aqui, né? O que aconteceu dessas afirmações? Desculpa. O que aconteceu, o que pode acontecer, o que fazer e por que aconteceu, tá? A gente consegue fazer uma ligação com elas aí bem bacana. A preditiva, ela é um dos tipos mais populares aí. A essência está na previsão de cenários futuros com base na análise de padrões revelados pela base de dados, tá? Na análise preditiva, não é possível prever o que vai acontecer, mas sim o que deve acontecer se determinadas condições cumprirem. Então, é tipo como se fosse uma previsão, tá? Então, ó, se, por exemplo, como que uma análise preditiva aí? Se eu pegar esses dados aqui, se eu tirar na minha nota da prova lá, se a minha nota for 100%, né? Se eu fizer todas as questões, se eu gabaritar, eu vou ser aprovado, tá? Então, a minha condição aí vai se cumprir, certo? É uma análise preditiva de dados. A análise prescritiva, ela é o próximo passo após o resultado da preditiva, tá? Então, assim, ó, são os resultados da preditiva, ó, eles vão se cumprir se fizerem isso. Então, daí o que acontece? Ó, o que eu vou fazer se essas minhas predições, se elas acontecerem, tá? A melhor forma
de obter essa análise prescritiva é fazendo projeções e depois direcionando esforços para obter o melhor resultado a partir das possibilidades, tá? Então, ele trabalha muito com possibilidades aí. Por ela ser uma análise mutável, já que está sempre condicionada às previsões, né? Os modelos aí analíticos e prescritivos são comumente apoiados nas tecnologias como inteligências artificiais, machine learning e algoritmos. Essas ferramentas aí ajudam a fazer sugestões com base em padrões diferenciados e percepções de objetivos organizacionais, limitações e fatores de influência, tá? Então aqui, ó, ele é um próximo passo que eu vou fazer, ó. Fiz lá, ó, a minha predição é que, se acontecer isso, vai fazer isso. Beleza, se a minha predição se cumprir, tá. Então vou fazer essa análise prescritiva e vou a partir de alguma coisa dar possibilidades, né? E utilizando aí também as minhas inteligências artificiais e o machine learning para fazer esses modelos aí de prescrições, tá? Então aí ela é bem interessante a gente fazer relacionado aí à minha parte de algo potencialmente previsto, tá bom? 4. É a análise diagnóstica, né? É o porquê aconteceu. É um outro tipo de análise de dados concentrado em algo que já aconteceu. Ela, assim como na descritiva, ela faz uma análise de diagnóstico, mas diferente da descrição, né, da descritiva, ela faz o seguinte, ela tem como objetivo encontrar relações de causa e efeito para destrinchar um acontecimento. Então, ó, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar, ó, isso daqui que foi que me causou uma coisa. Ou, então, vou pegar esse efeito meu aqui, foi por causa desse efeito que aconteceu tal coisa, tá bom? É um diagnóstico, é como se, ó, já aconteceu, já foi, por que aconteceu isso? É o diagnóstico que eu dou lá. Por exemplo, por que meu computador queimou? Então vou fazer o meu diagnóstico dele, né? Por que a minha empresa faliu? Vou lá, por que eu não fui aprovado, né? Tá aqui. É uma análise diagnóstica, tá? Vou pegar todas as análises lá e fazer, todos os meus dados e fazer essa análise. Então, ó, descritiva, o que aconteceu. Preditiva, o que pode acontecer. Prescritiva é o que fazer, é uma prescrição, tá? E diagnóstico é um diagnóstico do que aconteceu, por que aconteceu. Vamos voltar na questão lá então, ó. A questão ela fala o seguinte: uma equipe está desenvolvendo uma ferramenta de análise de dados para obter informações sobre hábitos de compra de clientes de uma cadeia de armazéns. Essa ferramenta, então, já colocou lá que é uma ferramenta, tá? Além de identificar e recomendar os melhores cupons de desconto que podem ser concedidos aos clientes com base nos seus hábitos de compra, também deverá mostrar o impacto da emissão desses cupons de compras futuras. Nesse caso, a análise de dados feita por essa ferramenta então, ó, ele utiliza uma ferramenta que ele faz o quê, ó? Ele vai recomendar, ele vai prescrever quais são os melhores cupons de desconto que podem ser concedidos aos clientes, com base nos dados, nos seus hábitos de compras, tá? Também vai mostrar o impacto da emissão desses cupons de compras, tá? Então, ela vai prescrever, ela vai fazer alguma coisa, né? Ela vai mostrar para o cliente, recomendar quais são esses melhores cupons. Então, a alternativa correta é a alternativa C, prescritiva, tá? Aqui ele fala que é mostrar o impacto da emissão desses cupons nas compras futuras, tá? Aí ele vai tentar pegar você com uma outra, mas as únicas que a gente tem aqui, ó, lembra das 4? A única que a gente tem aqui, ó, é descritiva e prescritiva, tá? Anamnese é coisa já de médico, é outra coisa, né? Normalizada e simplificada a gente não tem, tá? Descritiva e prescritiva, tá ok? Dá uma olhadinha aí, então, nessa questão que ela é muito interessante. Guarda esse outro slide aqui que eu coloquei para vocês, tá? Depois lá no grupo do WhatsApp, se você não tá no grupo do WhatsApp meu, entra aqui no grupo, tá na descrição aqui embaixo do vídeo, tem o link dele, tá? Que eu vou disponibilizar esse PDF aqui para vocês sobre análise de dados, tá bom? Daí fica como um mapa mental para vocês aí, para vocês conseguirem decorar o que é o análise descritiva, o que é preditivo, o que é prescritiva e o que é diagnóstica, tá bom? Então, a alternativa correta lá, alternativa C. Muito bacana essa questão aí que deixou trazer para vocês uma base aí sobre análise de dados. Próxima questão aí, fala o seguinte: deseja-se inserir no site de um banco mensagens de áudio que possam ser enviadas via e-mail. Tais mensagens deverão estar em um formato de áudio sem compressão e com alta qualidade, podendo ser reproduzidas pela maioria dos players de som. O formato de áudio que atende às especificações apresentadas é o... Então vamos lá para as nossas alternativas, ó. Alternativa A, AAC. AAC ele é um formato de áudio, tá? Só que ele é somente dos dispositivos da Apple, então ele não é reproduzido pela maioria dos players de som aí, tá certo? E ele também é um áudio que contém compressão. Mas se você não soubesse ele, não tem problema, tá? Que ele não é um arquivo muito comum de áudio. Vamos para as outras alternativas? B, JPG, arquivo de imagem, tá? JPG, JPEG. PDF aí são arquivos do Acrobat Reader, tá? Pode ser tanto apresentações quanto arquivos de texto. MP4, arquivos de vídeo, tá? E o WAV são arquivos de áudio aí
padrão aí do Windows, né? Porém, ele é sem compressão e ele roda em praticamente aí todos os players de som. Se colocar aí até nos nossos navegadores, o WAV roda sem problema nenhum. Então a alternativa correta é a alternativa E, WAV, tá bom? Se você não sabe as extensões de arquivos, dá uma olhada aqui na minha aula de extensões de arquivos no canal. Tem uma aula que eu só falo de extensões de arquivos. Tem JPG, tem MP4, tem MOV, tem TXT, RTF, XLS, PPT, tá? A maioria dos arquivos aí tem uma aula de extensão e depois tem uma resolução somente de extensões de arquivos. Você não sabe, é muito interessante você pegar essa aula e dar uma olhada, porque a Sysgran-Rio vem cobrando bastante esse tipo de conteúdo, certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte, ó. Um usuário fechou indevidamente uma guia do navegador web Google Chrome 106.0.524. Aí não tem problema, tá? Tanto faz a versão dele pelo que ele vai querer aqui, em uma máquina com o Windows 10. Um modo de abrir novamente a última guia fechada nesse navegador é pressionando a seguinte combinação de teclas. Então, desde o primeiro Google Chrome aí, até essa versão aí que ele coloca, tá? Para a gente abrir aí a última guia fechada nesse navegador, a gente vai apertar o Ctrl Shift T, tá? Então, ó, o Alt F, ele vai abrir para mim as opções de personalizar os controles do Google Chrome, tá? Que são aqueles 3 pontinhos que ficam lá do lado da nossa fotinho, tá? Você vai clicar lá e ele vai abrir para você. Alt T não faz nada. Ctrl N é uma nova janela, tá? Janela é diferente de guia, tá bom? Janela é uma coisa, guia é outra. Ctrl Shift N, ele vai abrir uma nova janela de navegação privativa, tá? Navegação anônima aí do nosso Google Chrome. E o Ctrl Shift T, ele vai abrir a última guia, a última aba fechada, tá? Guia aba, mesma coisa. Esse T vem de Tab, tá? Tab vem de aba. Então, a última guia fechada nesse navegador, Ctrl Shift T. Se eu apertar só o Ctrl T, seria uma nova aba comum, não a não a última guia fechada, tá ok? Então, a alternativa correta é a alternativa E, Ctrl Shift T. Guarda também a D aí, ó, que é o Ctrl Shift N, tá? Que é uma nova janela anônima. Não é a mesma coisa que o Ctrl N, que é uma nova janela comum. Beleza? Alternativa correta, então, alternativa E. Próxima questão fala o seguinte, ó. Essa questão aqui eu achei ela meio fora do cabo, né? Mas tudo bem, ela é mais para a gente ter uma noção aí de como funciona esse método aí EAD, né? Para implantar cursos superiores na modalidade de educação à distância, que é o EAD, uma instituição de ensino superior precisa cumprir certas exigências do Ministério da Educação, comprovando apoio aos estudantes e capacidade de desenvolver atividades específicas. Uma das exigências do MEC para autorizar a implantação de cursos superiores na modalidade EAD é que a instituição de ensino superior apresente: alternativa A, ambiente de correio eletrônico específico para essa modalidade, independentemente do existente. Não, tá? Você não vai ter que ter um específico. Você pode ter o que você já tem na rede lá, que não tem problema, né? Você vai ter que ter um diferente só porque é EAD? Não, tá? Você pode trabalhar em conjunto aí sem nenhum problema. B, ambientes físicos descentralizados para atividades pedagógicas presenciais e administrativas relativos aos cursos ofertados nessa modalidade? Sim, tá? O MEC ele exige, por exemplo, que você tenha seus polos EAD, né? Por exemplo, eu faço lá um curso em alguma universidade de ensino superior, só que essa universidade aí, ela é lá do Maranhão, assim, vamos dizer, né? Eu sou de São Paulo, Maranhão fica um pouquinho longe daqui, né? Mas essa faculdade pode ter um polo aqui em uma cidade próxima a minha, né? Aí, por exemplo, eu preciso entregar algum documento, né? Preciso ir lá fazer uma prova somente presencial, digamos assim, né? No EAD, não é totalmente EAD, ela é misto, né? Eu então posso ir lá no polo, tá? Posso ir lá resolver alguma coisa que precise ser presencial, não preciso ir lá no Maranhão fazer alguma coisa, tá? Mas, como ela é EAD, tá? Essa modalidade aí, então, a gente tem que ter esses ambientes físicos descentralizados, né? Eu sei porque, como eu trabalho no Instituto Federal, né? Eu sou concursado também, trabalho no Serviço Público Federal. A gente sabe de algumas dessas exigências do MEC aí, certo? C, espaço de dados em nuvem para estudantes dessa modalidade disponibilizarem e atualizarem. Não, currículo profissional? Nada a ver, tá? D, conjunto de planos de contingência próprios para situações emergenciais, tais como falta de luz, dano ou acesso indevido a servidores de dados? Não, tá? Isso daí faz parte da minha PSI, Política de Segurança da Informação, tá? A Política de Segurança da Informação não tem a ver com o EAD aí, né? Digamos, não é uma exigência de ter essa política para que seja implementado o EAD na minha instituição.
E E, conjunto de servidores que permitam acesso mais rápido aos estudantes dessa modalidade, para eles poderem ver, acessar, inserir e modificar. Não, tá? Não tem que ser o conjunto de servidores mais rápidos, né? Você tem que ter a estrutura lá, ela pode ser centralizada ou descentralizada, né? Pode ser em nuvem, pode ser na sua instituição, tá? Então não tem necessidade aí de ter tudo, de ser mais rápido, não. Tem que ter lá o ambiente, certo? Então a alternativa correta e a única que vai satisfazer é a alternativa B, tá? Eu achei meio estranho quando eu me deparei com essa questão, eu até falei, nossa, será que eu estou resolvendo ainda a parte de informática aqui? Mas, né, já que ele pediu lá pra gente no edital as coisas de EAD, então a gente tem que dar uma olhadinha nela aí, tá bom? Então, ó, essas foram as questões aí da Banrisul, tá? Da essa última prova aí da Sesgran Rio desse ano, né? São questões bem atuais, então a gente vê aí que nem essa última que ela trabalha com EAD, né? Mas tem lá coisas do Google Chrome. Então, se você vai prestar para o Banco do Brasil, dá uma olhada que é a mesma banca, né? Os conteúdos aí batem um com o outro, tá? Então tem coisa lá de Office 365 que vale a pena você olhar. Essas teclas de atalho que eu falei do Google Chrome, né? Aquela parte lá de análise de dados é bom dar uma olhadinha também, certo? Então fiquem atentos aí, guardem essas questões, vejam as dicas que eu coloquei para vocês aqui. Se você gostou do conteúdo, se você quer pedir conteúdo novo, se você ficou com dificuldade em algum, tem dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Que eu vou atendendo vocês conforme vão chegando as mensagens. Deixa o joinha também se você gostou, compartilha com seus amigos que vão fazer a prova do Banco do Brasil ou que fizeram a Banrisul e não tiveram a correção, né? Para eles verem aí como que eles foram na prova, beleza? E onde que eles poderiam ter acertado. Vejo vocês na próxima aula, bons estudos e bora gabaritar a informática!